Amanda realmente não aprende. E esses seus questionamentos mostram que ela é jornalista que defende um lado. Mas os entrevistados não têm pena e não deixa passar nada. E foi o que fez o Deltan, diante das defesas infundadas ao nosso querido Lulu. Amanda, você foi atropelada ao vivo, hein? Deputado, o senhor me desculpe, mas não há preconceito da esquerda contra a religião ou contra as igrejas. Como foi a história, homem? Isso é uma falácia. Da mesma forma, não há no programa do PT nenhuma proposta de descriminalização das drogas ou de liberação do aborto, nada que não sejam os critérios já estabelecidos pela legislação. Em primeiro lugar, em relação ao aborto, não sou eu que estou dizendo, basta abrir um vídeo na internet. Corte rápido. Em que o próprio Lula, nesse ano, ele disse que aborto deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. Gente, não sou eu, entre na internet, vocês vão ver na boca do presidente Lula. Eu não estou trazendo nada aqui que signifique distorção de verdade, não. Ainda, além disso, na ala progressista existe uma defesa, sim, da descriminalização das drogas. Vários artistas, muita gente na ala progressista, e o PT abraça a pauta progressista, defende isso. Eu não fui olhar o programa do PT, mas é um ideal progressista. Em terceiro lugar, preconceito religioso existe sim, Amanda. Existe arraigado numa esquerda com uma visão socialista ou mais progressista, uma ideia de que a religião não pode entrar no debate público, ela deve ser empurrada para o espaço privado, o que é contrário ao que a nossa Constituição diz. A nossa Constituição, ela abraça, sim, o Estado não é laico? A laicidade do Estado, mas é uma laicidade que promove as religiões. Isso está em várias regras constitucionais. E aqui em Curitiba, por exemplo, um vereador do PT entrou numa igreja, gritando, lá tinha a senhorinha ajoelhada rezando, gritando, fascistas não passarão. Uma coisa absolutamente descabida que reflete um preconceito arraigado na natureza religiosa, ligada com uma visão de esquerda tradicional de que a religião seria o ópio do povo, de que a religião não contribui para a visão de PT, para a visão de esquerda de governo. Em relação a Lula, você é uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias em relação ao governo Bolsonaro. Você não tem o presidente acusado por corrupção até o momento. Você tem, sim, Lula condenado em 3 instâncias e você colocar na posição de presidente do país alguém condenado em 3 instâncias por corrupção, ainda que o processo tenha sido anulado, como foram os grandes escândalos de corrupção ao longo da história pelas nossas cortes superiores, é você mandar uma mensagem péssima para os meus filhos e para os filhos de todo mundo que fazer coisa errada vale a pena. Eu não posso concordar com isso. Em segundo lugar, você, além de uma diferença de prova, você tem uma diferença de volume. Você pode ter aí um eventual desvio de milhares de reais, você não pode comparar, ou de milhões, o que seja, nada é comparável com o que aconteceu no Mensalão e Petrolão, desvio de bilhões. Mas tudo bem desviar milhões de reais? Afetaram a nossa... Desculpa, Amanda, só vou concluir, depois eu discuto com toda a paciência do mundo, tá? Uma corrupção que afetou, injetando bilhões de reais, campanhas eleitorais. Não se trata aqui de ameaça à democracia, se trata de um ataque consumado, e o que eu considero o maior ataque desde a redemocratização, consumado à democracia com injeção de bilhões para perpetuação de poder e fraude às eleições. Então, a gente tem uma diferença muito significativa entre o que se acusa de corrupção agora e o que se praticou comprovadamente de corrupção bilionária no passado, na minha leitura. Pergunta sem Amanda, resposta. por favor, agora deixa eu falar. Isso aqui é uma entrevista, não é um debate com o entrevistado. Vai lá, Mota. Você já fez sua pergunta, Mota? Não, você está debatendo com o entrevistado, Amanda. Essa não é a regra do jogo. Vamos respeitar a regra. Ele esqueceu de responder uma pergunta minha. Não, ele esqueceu só a segunda parte da minha pergunta, mas só para fazer uma observação, deputado, o senhor falou que o presidente Lula defendeu no momento espontâneo, dizendo que aborto era uma questão de saúde pública, que, aliás, vários médicos defendem exatamente isso, que é uma questão de saúde pública, até porque normalmente são as mulheres pobres que morrem fazendo aborto. O presidente Bolsonaro também defendeu numa entrevista, diz que já discutiu sobre a possibilidade de aborto com uma companheira e passou a decisão para ela, e ela decidiu não abortar e apontou para o filho dele, 04, Jair Renan. Então, vou dizer agora que o presidente é a favor do aborto? Não vou dizer isso. Até porque isso não faz parte do programa de governo de nenhum dos 2 candidatos. Então, acho que a gente presta um desserviço à população ao envolver tanto questões de religião e de aborto nesse debate, sendo que nenhum dos 2 candidatos está propondo uma mudança das regras. E nenhum dos 2 também apresenta qualquer ameaça à religião. Eu vou aqui ler textualmente o que o presidente Lula falou
aqui e está retratado numa matéria de 6 de abril de 2022, porque isso é muito importante ficar claro, para a gente deixar expressamente claro que eu estou retratando simplesmente a verdade, e cada um tire as suas conclusões. O presidente Lula falou, aqui no Brasil, ela não faz, a mulher não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública, e segue o presidente Lula, todo mundo ter direito e não ter vergonha. Todo mundo ter direito e não ter vergonha. Então, Amanda, eu não estou aqui distorcendo a verdade. Eu estou retratando fielmente o que saiu da boca de Lula. Retratando, simplesmente, dizendo, eu sou contrário a isso. E para mim, não é simplesmente uma questão de saúde pública. E se você encarar como questão de saúde pública, você tem que encarar como questão de saúde pública também do feto, do bebê, do direito à vida. Eu sou fruto de um não aborto, além da minha visão cristã de mundo. Minha mãe foi recomendado que abortasse pelo médico, ela teve altos níveis de toxoplasmose na gravidez, e eu sou muito grato por ela ter tomado talvez uma das decisões mais difíceis da vida dela, de ter decidido me ter, apesar da recomendação médica contrária, e se não fosse por essa decisão eu não estava aqui hoje. E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. Até o próximo!